Sua alma está por um fio sobre um fogo eterno neste momento. E a maioria das pessoas que estão passando por este vídeo não tem ideia de quão perto estão de perder tudo para sempre. Mas aqui está o que Satanás desesperadamente não quer que você descubra. Existe uma maneira bíblica 100% garantida de escapar do inferno. Não talvez, não se você tiver sorte, garantida. Estou prestes a revelar 7 promessas bíblicas inabaláveis que garantirão sua salvação para sempre. E se mesmo que apenas uma dessas verdades tocar seu coração hoje, clique no botão curtir, porque isso me mostrará que você não está mais brincando com sua eternidade. Ouça-me. O inferno não é uma metáfora. Não é simbólico. Jesus falou sobre o inferno mais do que qualquer outra pessoa na Bíblia e o descreveu como um fogo que nunca se apaga, onde as pessoas choram e batem os dentes de terror. A palavra grega que ele usou foi Giena, referindo-se ao vale fora de Jerusalém, onde o lixo queimava dia e noite, onde o fogo nunca se apagava, onde o verme nunca morria. Mas esse horror terreno era apenas uma sombra da realidade espiritual. A cada segundo que passa, aproximadamente 2 pessoas morrem e entram na eternidade. Isso significa 120 pessoas por minuto, 7.200 por hora. E a grande maioria delas pensava que tinha mais tempo. Pensavam que iriam descobrir mais tarde. Pensavam que suas boas ações seriam suficientes. Estavam erradas. Mas aqui está o outro lado da moeda que mudará sua vida para sempre. Jesus também disse em João, capítulo 10, versículo 20, Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Nunca perecerão. Essa é a promessa dele para você. Neste momento, seu destino eterno está sendo decidido. Não na próxima semana. Não quando você estiver mais velho. Não em seu leito de morte. Hoje, neste momento. À medida que essas palavras entram em seus ouvidos e penetram em seu coração, vou lhe mostrar exatamente como resolver essa questão de uma vez por todas. Chega de ficar se perguntando. Chega de esperar que você seja bom o suficiente. Chega de atrasos. Não mais terríveis noites em que você se pergunta onde passará a eternidade. Quando este vídeo terminar, você estará salvo ou terá rejeitado a apresentação mais clara da salvação que já ouviu. Não há meio termo aqui. Primeira verdade. Você deve admitir que é um pecador que merece o inferno. É aqui que 90% das pessoas tropeçam logo no início. Elas querem a salvação sem a dura verdade sobre si mesmas. Querem a cura sem admitir que estão doentes. Romanos, capítulo 3, versículo 20. 3 palavras cortam todas as desculpas. Todas as justificativas. Todas as comparações com outras pessoas. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso inclui você. Isso inclui a mim. Isso inclui sua querida avó. E seu filho de aparência inocente. Todos os seres humanos nascidos desde Adão. Exceto o próprio Jesus Cristo. Carregam o veneno do pecado em seu DNA espiritual. E não estou falando apenas dos grandes pecados. Aqueles que ganham as manchetes. Estou falando de cada momento de orgulho em que você pensou que era melhor do que outra pessoa. Cada mentira que você contou, mesmo as inocentes, para poupar os sentimentos de alguém. Cada pensamento lascivo que você teve. Cada lampejo de raiva. Cada momento de fofoca. Cada vez que você colocou qualquer coisa mesmo, acima de Deus em sua vida. Gostamos de categorizar os pecados. Criamos hierarquias em que o assassinato é pior do que mentir. Em que o adultério é pior do que o orgulho. Mas no tribunal de Deus, pecado é pecado. Tiago, capítulo 2, versículo 10, destrói nosso sistema de classificação. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, é culpado de violar toda a lei. Um pecado faz de você um transgressor da lei. Uma transgressão separa você de um Deus santo para toda a eternidade. E Romanos, capítulo 6, versículo 20. 3 entrega o veredicto que deveria aterrorizar todas as pessoas vivas. O salário do pecado é a morte.
Não apenas a morte física, mas a morte espiritual, separação eterna de Deus. A palavra salário significa o que você ganhou, o que você merece, o que lhe é devido. Cada pecado que você cometeu foi como assinar um cheque que será descontado na eternidade. E o pagamento é a morte. Mas é aqui que a graça irrompe como um raio do céu. O mesmo versículo continua. Mas o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Um dom, não uma recompensa, não um pagamento por bom comportamento. Um domingo. Você não pode ganhar sua saída da sepultura. Você a cavou. Você não pode chegar ao céu com boas ações. Você não pode ser voluntário em sopas comunitárias ou doar dinheiro para instituições de caridade para equilibrar a balança. Você tem que olhar no espelho e dizer: Deus, eu sou culpado. Eu mereço julgamento. Eu mereço o inferno. E essa admissão, essa honestidade brutal sobre sua condição espiritual, é a primeira chave para a salvação. Sem ela, você ainda está brincando. Você ainda está fingindo. Você ainda está na estrada larga que leva à destruição. Mas aqui está o que seu coração precisa saber. Deus não está sentado no céu com um cartão de pontuação, marcando alegremente suas falhas. Ele não está esperando para atingi-lo com um raio. Seu coração se parte por causa do seu pecado, porque ele te ama demais para te deixar nele. Em segundo lugar, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, revela o coração dele. O Senhor não está demorando em cumprir sua promessa, como alguns entendem a demora. Em vez disso, ele é paciente com você, não querendo que ninguém pereça, mas que todos se arrependam. Segunda verdade, você deve acreditar que Jesus morreu especificamente pelos seus pecados. Não se trata de uma crença geral, como acreditar que George Washington foi o primeiro presidente. Não se trata de um acordo intelectual com fatos históricos. Trata-se de uma convicção pessoal de vida ou morte que muda tudo sobre como você vê a si mesmo e a Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 a 4, apresenta o evangelho essencial, a base de tudo. Cristo morreu pelos nossos pecados, de acordo com as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, de acordo com as Escrituras, mas preciso que você compreenda algo com todo o seu coração, algo que deve levá-lo às lágrimas se você realmente entender. Quando Jesus foi pregado na cruz, ele não estava morrendo pelos pecados em geral. Ele não estava fazendo algum pagamento cósmico vago pelas transgressões da humanidade como um todo. Ele estava carregando seus pecados específicos, a mentira que você contou na última terça-feira, a amargura que você nutre contra seu pai há 20 anos, o vício que você esconde de todos, o orgulho que o faz pensar que é melhor do que seus colegas de trabalho, a maneira como você ignorou Deus por anos enquanto usava o nome dele como palavrão. Isaías, capítulo 50, versículo 3, torna isso intensamente pessoal. Ele foi traspassado por nossas transgressões, foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz recaiu sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Cada chicotada que rasgou suas costas foi por um pecado específico que você cometeu. Cada espinho que perfurou seu crânio foi por um pensamento rebelde específico que você teve. Cada prego que atravessou suas mãos e pés foi por uma maneira específica em que você se rebelou contra Deus. Imagine isso. Você está em um tribunal. O juiz lê cada coisa errada que você já fez. As provas são contundentes. O vídeo da sua vida é exibido na tela. Cada pecado secreto. Cada pensamento oculto. Cada momento de rebelião. O veredicto está prestes a ser lido. Você é culpado. A sentença é a morte. Separação eterna de Deus. E, quando o martelo está prestes a bater, alguém irrompe no tribunal. É Jesus. E ele diz: Imeritíssimo, eu assumirei o castigo deles. Eu cumprirei a sentença deles. Eu pagarei a dívida deles. E o juiz, que também é Deus Pai, aceita a substituição. A justiça é satisfeita. A dívida está paga. Você sai livre, não porque é inocente, mas porque outra pessoa assumiu sua punição. Mas aqui está a parte crucial.
Essa substituição só se aplica se você acreditar nela. Se você a aceitar pessoalmente. Se alguém pagar sua hipoteca, mas você nunca acreditar nisso, nunca aceitar isso, você continuará pagando uma dívida que já foi quitada. Você permanecerá escravo de algo que não tem mais poder sobre você. Terceira verdade, você deve confessar com sua boca que Jesus é o Senhor. Isso não é opcional. Não é uma decisão privada que você guarda para si mesmo. A salvação tem uma dimensão pública que muitas pessoas querem ignorar. Romanos, capítulo 10, versículo 9, deixa isso bem claro. Se você declarar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Você será salvo. Não talvez. Não espero que sim. Será. É uma garantia divina respaldada pelo trono do céu. Mas observe a exigência de confessar com sua boca. Confesse publicamente. Divulgue. Por quê? Porque o que está em seu coração sairá de sua boca. Jesus disse em Mateus 12:34, e da abundância do coração fala a boca. Mas aqui está o que a confissão realmente significa. Você não está apenas dizendo palavras. Você está declarando lealdade. Você está mudando de reino. Você está reconhecendo publicamente que Jesus tem autoridade absoluta sobre sua vida. A palavra Senhor significa dono-mestre. Aquele que toma todas as decisões. Significa que ele tem autoridade sobre seu dinheiro. Suas noites de sexta-feira pertencem a ele. Suas escolhas de carreira devem estar alinhadas com a vontade dele. Seus relacionamentos devem orá-lo. Suas escolhas de entretenimento devem agradá-lo. Suas postagens nas redes sociais devem glorificá-lo. Se você não está pronto para abrir mão do controle, você não está pronto para a salvação. Você não pode aceitar Jesus como Salvador e rejeitá-lo como Senhor. Você não pode fazer um seguro contra incêndio sem aceitar os termos do contrato. Você não pode ter os benefícios do reino e, ao mesmo tempo, manter a cidadania no reino das trevas. Mas ouça. Jesus não é um tirano esperando para destruir seus sonhos. Ele é o rei que deu a vida para libertá-lo. Quando você se rende a ele, você não está perdendo a vida. Você está encontrando-a. João, capítulo 8, versículo 36, promete. Se o sol te libertar, você será verdadeiramente livre. A verdadeira liberdade não é fazer o que você quer. A verdadeira liberdade é ser libertado da escravidão do pecado. Da escravidão do vício. Das correntes de seus próprios padrões destrutivos. Quarta verdade. Você deve se arrepender, realmente se afastar do seu pecado. Arrependimento não é sentir remorso. Todo mundo sente remorso quando é pego. Arrepender-se não é nem mesmo sentir culpa. A culpa é apenas uma emoção que vem e vai. Arrepender-se é uma mudança completa de direção. A palavra grega para arrependimento é metanoia. Significa mudar de ideia, pensar de forma diferente. Virar-se e seguir na direção oposta. Atos, capítulo 3, versículo 19, ordena, e arrependei-vos, então, e voltai-vos para Deus, para que os vossos pecados sejam apagados. Voltar-se para Deus significa afastar-se da vida antiga. Você fazendo uma mudança completa 80. Se continuar vivendo da mesma maneira. Dormindo com a mesma pessoa com quem não é casado. Mentindo para as mesmas pessoas. Guardando os mesmos ressentimentos. Alimentando os mesmos vícios. Você não se arrependeu. Você apenas se tornou religioso. Você adicionou uma aparência cristã à mesma vida antiga. Você colocou um adesivo de Jesus em um coração que ainda está se rebelando contra ele. O verdadeiro arrependimento parte seu coração pelo que parte o coração de Deus. E então muda seu comportamento. Não perfeitamente, não da noite para o dia, mas de forma genuína e progressiva. Lucas, capítulo 3, versículo 8, exige e produza frutos dignos de arrependimento. Frutos significam evidências.
Mudanças reais que as pessoas podem ver quando você se arrepende verdadeiramente. Sua Netflix que muda. Seus planos de fim de semana mudam. Seu vocabulário muda. Suas prioridades mudam. As pessoas com quem você anda podem mudar. A música que você ouve pode mudar. Não porque você está seguindo um monte de regras religiosas, mas porque o Espírito Santo está transformando você de dentro para fora. Você começa a odiar o que costumava amar e a amar o que costumava odiar. Deixe-me ser brutalmente honesto com você. Se nada em sua vida mudou desde que você fez uma oração, se juntou a uma igreja ou foi batizado, você precisa questionar se realmente se arrependeu. Porque a salvação não é apenas ir para o céu quando você morrer. É morrer para o seu antigo eu agora. E ser ressuscitado para uma nova vida. Agora, é aqui que a maioria das pessoas tropeça. Elas chegam até aqui e pensam que podem relaxar. Mas as próximas 3 verdades que estou prestes a mostrar a você. Elas separam o joio do trigo. Elas determinam quem realmente vai para o céu. E quem apenas pensa que está salvo. Fique comigo, porque o que vem a seguir pode ser a diferença entre a vida eterna e o arrependimento eterno. Quinta verdade. Você deve confiar na graça de Deus. Não nas suas obras. É aqui que a religião mata as pessoas. Literalmente as mata eternamente. Elas acham que podem conquistar o céu com suas obras. Criaram um sistema de pontos em suas mentes. Ir à igreja vale 50 pontos. Ajudar uma senhora idosa a atravessar a rua vale 20 pontos. Ler a Bíblia vale 30 pontos. E eles esperam que, quando morrerem, tenham acumulado pontos suficientes para ganhar a entrada no céu. Efésios, capítulo 2, versículos 8 a 9, destrói todo esse sistema. Pois é pela graça que vocês foram salvos, por meio da fé. E isso não vem de vocês mesmos. É dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Graça significa favor imerecido. Você não a merece. Você não pode ganhá-la. Você não pode retribuir a Deus por ela. Você não pode colocar Deus em dívida com você por ser bom o suficiente. Sua frequência à igreja não o salva. Não importa se você não faltou a um domingo em 40 anos. Seu batismo não o salva. Você poderia ser batizado no Rio Jordão pelo próprio João Batista e ainda assim ir para o inferno. Sua caridade não o salva. Você poderia doar cada centavo que possui e ainda assim estar perdido. Seu conhecimento religioso não o salva. Você poderia memorizar toda a Bíblia em hebraico e grego e ainda assim perecer. Somente Jesus o salva. Somente o sangue dele pode lavar seus pecados. Somente a justiça dele pode torná-lo aceitável a Deus. Tito, capítulo 3, versículo 5, deixa isso claro. Ele nos salvou. Não por causa das coisas justas que fizemos, mas por causa da misericórdia dele. Isaías 64, 6 é ainda mais brutal. Todas as nossas ações justas são como trapos imundos. A palavra hebraica para trapos imundos se refere a panos menstruais. É assim que Deus vê seus melhores esforços para ganhar a salvação. Suas conquistas religiosas mais impressionantes são como trapos sangrentos e repugnantes na presença dele. Porque estão manchadas com orgulho, com hipocrisia, com a arrogância de pensar que você pode ganhar o que somente a graça pode dar. E quando você realmente entende isso, quando você para de tentar impressionar Deus e começa a descansar em sua obra consumada, a paz inunda sua alma como nada que você já tenha experimentado. O fardo é tirado. A luta cessa. O desempenho termina. Você não está em liberdade condicional. Você não está apenas se segurando. Você está seguro nas mãos daquele que criou o universo. Sexta verdade. Você deve nascer de novo pelo Espírito de Deus. Jesus disse a Nicodemos, um líder religioso que tinha todas as credenciais certas, todo o conhecimento certo, todas as conexões certas, algo que abalou toda a sua visão de mundo. João, capítulo 3, versículo 3, registra isso.
Em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus, a menos que nasça de novo. Nicodemos ficou confuso. Como alguém pode nascer quando é velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe? Ele estava pensando fisicamente. Mas Jesus estava falando espiritualmente. Não se trata de virar uma nova página. Não se trata de autoaperfeiçoamento. Não se trata de se esforçar mais. Trata-se de ressurreição espiritual. Você nasceu fisicamente vivo, mas espiritualmente morto. Efésios 21 descreve sua condição antes da salvação. Você estava morto em suas transgressões e pecados, não doente, não ferido, não lutando. Morto. Um cadáver não pode melhorar a si mesmo. Uma pessoa morta não pode se tornar melhor. Ela precisa de ressurreição. Ela precisa que a vida seja soprada nela. 2 Coríntios 5:17 explica o que acontece quando o Espírito Santo regenera seu espírito morto. Portanto, se alguém está em Cristo, a nova criação chegou. O velho se foi. O novo está aqui. Nova criação, não criação reformada. Não criação melhorada, mas totalmente nova. Quando o Espírito Santo lhe dá vida, tudo muda no nível mais profundo. Seus desejos mudam. Você começa a querer o que Deus quer. Suas prioridades mudam. As coisas eternas se tornam mais importantes do que as coisas temporais. Sua perspectiva muda. Você vê a vida através dos olhos do céu, em vez dos olhos da terra. Seu propósito muda. Você vive para a glória de Deus, em vez de para a sua própria glória. Se nada mudou em sua vida, se você tem os mesmos desejos, as mesmas prioridades, as mesmas perspectivas, os mesmos propósitos que sempre teve, você precisa questionar se realmente nasceu de novo, mas não se desespere. A graça de Deus é maior do que o seu maior fracasso. O próprio fato de você estar faminto pela verdade neste momento pode ser o Espírito dele atraindo você para si mesmo. Sétima verdade: você deve perseverar na fé até o fim. Aqui está a verdade que separa os cristãos verdadeiros dos falsos. Os verdadeiros crentes perseveram. Eles não desistem quando a vida fica difícil. Eles não abandonam Jesus quando segui-lo lhes custa algo. Eles não se afastam quando a emoção passa e a rotina diária se instala, disse Jesus em Mateus 24:1-3. Mas aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Isso não significa que você ganha a salvação por perseverar. Significa que a salvação verdadeira produz perseverança. Se você é verdadeiramente salvo, Deus o manterá salvo. Mas Ele o manterá através das provações, não ao redor delas. Através da perseguição, não longe dela. Através do sofrimento, não isento dele. 1 João 2:19 expõe os cristãos falsos. Eles saíram de nós, mas na verdade não pertenciam a nós. Pois, se pertencessem a nós, teriam permanecido conosco. Mas a saída deles mostrou que nenhum deles pertencia a nós. A fé verdadeira não desiste quando suas orações não são respondidas da maneira que você queria. A fé verdadeira não abandona o barco quando outros cristãos o decepcionam. A fé verdadeira não desmorona quando a tragédia acontece. Pense em Pedro. Ele negou Jesus 3 vezes. Ele amaldiçoou e jurou que não o conhecia. Mas ele voltou. Ele chorou amargamente por seu fracasso e voltou para Cristo. Compare isso com Judas. Ele traiu Jesus, sentiu remorso. Mas, em vez de se arrepender e voltar, ele saiu e se enforcou. Ambos pecaram gravemente. Um perseverou, o outro não. Aqui está a sua garantia, se você realmente fez essas 7 coisas. Se você admitiu o seu pecado, creu em Jesus, confessou-o como Senhor, se arrependeu da sua vida antiga, confiou somente na graça, nasceu de novo pelo Espírito e está perseverando na fé, você não irá para o inferno. É impossível, João 5:20, pois sela o acordo. Em verdade vos digo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida, já passou, tempo passado, já feito. Não é uma esperança futura. É uma realidade presente.
Sua salvação não está por um fio. Está ancorada na obra consumada de Jesus Cristo. Está garantida pelo sangue do Cordeiro. Está garantida pelo poder da ressurreição de Deus. Está selada pelo Espírito Santo que vive dentro de você. Romanos 8 versículos 30, 8 a 30. 9 torna a promessa inquebrável, pois estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem os anjos nem os demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura nem a profundidade nem qualquer outra coisa em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode separá-lo. Nada pode arrancá-lo da mão dele. Nada pode apagar seu nome do livro da vida. Nada pode desfazer o que Deus fez. Agora mesmo, quero que você faça algo. Pare de tentar entender isso com a cabeça e torne isso real com a boca, se você nunca se rendeu verdadeiramente a Jesus. Se você tem jogado jogos religiosos, mas sabe no fundo que não está salvo. Faça esta oração em voz alta, onde você estiver. Não espere. Não adie. Não diga a si mesmo que fará isso mais tarde. Mais tarde pode nunca chegar, diga estas palavras. Deus, eu admito que sou um pecador que merece o inferno. Eu me rebelei contra você. Eu vivi para mim mesmo. Eu quebrei suas leis e mereço julgamento. Mas eu acredito que Jesus morreu por meus pecados específicos. Eu acredito que ele ressuscitou dos mortos. Eu o confesso como o Senhor da minha vida. A partir deste momento, ele é meu mestre. Arrependo-me dos meus antigos hábitos. Estou me afastando do meu pecado e me voltando para você. Confio somente na sua graça para me salvar. Não posso merecê-la. Não a mereço. Mas a recebo como um presente. Faça-me nascer de novo pelo seu Espírito. Dê-me uma nova vida. Transforme-me de dentro para fora e ajude-me a perseverar até o fim. Dê-me força para segui-lo, não importa o custo. Em nome de Jesus, amém. Se você acabou de fazer essa oração e foi sincero, seu nome acaba de ser escrito no livro da vida. Os anjos no céu estão comemorando. Sua eternidade está garantida. Você passou da morte para a vida. Você é uma nova criação. O velho se foi. O novo chegou. Mas deixe-me dizer o que acontece a seguir. O inimigo vai atacar sua certeza. Nas próximas horas ou dias, ele vai sussurrar dúvidas. Você realmente quis dizer isso? Você realmente está salvo? Como Deus poderia perdoar o que você fez? Olhe para a sua vida. Nada mudou. Você é a mesma pessoa. É nesse momento que você se apoia nas Escrituras, não nos sentimentos. Romanos 8:1 declara, portanto, agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. O caso está encerrado. O veredicto foi dado. Você não é culpado. Você é justificado. Você é justo aos olhos de Deus. Não por causa do que você fez, mas por causa do que Jesus fez. O inimigo vai trazer à tona seus fracassos passados. Ele vai reproduzir seus piores momentos na tela da sua mente. É nesse momento que você deve lembrá-lo do Salmo 103, versículo 12, e tão longe quanto o Oriente está do Ocidente, assim ele afastou de nós as nossas transgressões. Seus pecados não são apenas perdoados. Eles são esquecidos. Eles são removidos. Eles se foram. Sua tarefa agora é viver como alguém que foi resgatado do inferno. Não perfeitamente, mas com propósito. Ame as pessoas que Deus coloca em seu caminho. Mesmo as difíceis. Estude a palavra de Deus diariamente. Não como um dever religioso, mas como alimento espiritual. Encontre uma igreja bíblica onde o Evangelho é pregado. E a palavra de Deus é orada. Conte aos outros sobre a esperança que você tem. Compartilhe seu testemunho. Deixe as pessoas saberem o que Deus fez por você. Sua alma estava por um fio quando você clicou neste vídeo. Mas se você se rendeu a Jesus, agora você está seguro nas mãos do Deus Todo-Poderoso para sempre.
Nada pode mudar isso. O inferno é real, mas o céu também é. O julgamento é real, mas a graça também é. A morte é real, mas a ressurreição também é. E você escolheu a vida. Não saia sem agir. Clique em o curtir ou se isso mudou sua eternidade. Inscreva-se para receber mais verdades bíblicas que transformarão sua vida. Compartilhe isso com alguém que precisa de esperança. Alguém que está lutando com a certeza. Alguém que está jogando jogos religiosos, mas sabe que não está verdadeiramente salvo. Assista ao próximo vídeo, onde revelo a única oração que garante que Deus responderá a você todas as vezes. Sua eternidade está segura. Agora vamos falar sobre sua caminhada diária com Ele.